Boa noite a todos os colegas que estão me ouvindo, os colegas do Instituto dos Advogados, a minha querida presidente, doutora Sulamita Cabral, a nossa jornalista, Terezinha Tarcitano, que vem se esmerando neste trabalho inovador do Instituto de levar um pouco mais das nossas atividades para os associados, visto que agora não podemos nos encontrar, o que é uma pena. O tema que me foi solicitado conversar com os senhores é um tema que, como todos os demais temas sobre o Covid e a influência que ele está tendo na nossa sociedade, no mundo inteiro, não tem uma solução exata, uma fórmula mágica para que a gente possa dizer vamos fazer assim, não vamos fazer. Tanto que está em estudo em Brasília, entre o presidente da Câmara e do Senado, do que fazer e qual será a melhor solução para o caso. Esse tema é: faremos ou não as eleições no dia 4 de outubro? A Constituição assim determina que nós tenhamos que fazer essa eleição agora em outubro. Teríamos que modificar a Constituição? Há essa possibilidade? Há tempo para isso? Eu acho que a realização destas eleições para prefeito e vereadores no primeiro domingo de outubro será beneficiar aqueles que já estão ocupando os cargos, ou seja, na vereança, seja como prefeito. Porque esses já são conhecidos, eles têm acesso pela mídia para falar sobre as atividades, sobre as situações que estão sendo criadas no município para melhorar um pouco, né, a gravidade, minorar a gravidade desse vírus, a mortalidade, as dificuldades do nosso sistema de saúde. Principalmente os prefeitos que podem vir para as rádios falar sobre isso, não é? Eles sequer precisam se licenciar, então eles poderão usar a mídia e estarão falando sobre um problema atual, não é uma questão que eles vêm para fazer propaganda, mas sim eles vêm cumprir uma determinação legal que é da ciência a toda a sociedade do que está sendo feito pelo município. E os demais concorrentes, aqueles que quiserem agora dar início à sua carreira política, não vão conseguir. Porque como é que são feitas as eleições, né? Elas têm um pré-período onde muitas coisas são permitidas, inclusive, no meu entender, erroneamente, não se precisa fazer prestação de contas. O candidato, desde que ele não peça votos, ele pode ir a reuniões, ele pode participar de eventos, aonde ele pode falar, né? E outras pessoas também poderão falar sobre as suas qualidades, o seu trabalho, as suas ideias, desde que nem ele nem os demais peçam voto. Então, é um período que os candidatos utilizam muito, né, para fazer suas propagandas. Porque hoje o período de propaganda eleitoral de 45 dias, em 45 dias é muito difícil, principalmente nas grandes cidades, visitar todas as regiões ou fazer algum tipo de mídia que atinja a todo mundo, né? Até porque tem vedações pela lei eleitoral, nem tudo é permitido, ainda mais no período eleitoral. Então, nós ficaríamos
com esse período pré-eleitoral vazio, praticamente vazio, porque nós não podemos nos reunir, nós não podemos fazer um jantar de confraternização, um jantar político, um jantar de uma agremiação, onde o candidato ia comparecer e falar sobre os seus anseios, o que ele pensa, o que ele pretende fazer. Enfim, haveria uma total impossibilidade de se fazer a propaganda, dita propaganda eleitoral. Tá? Mesmo no período dos 45 dias, digamos que vamos em Porto Alegre, vamos falar em Porto Alegre, como o candidato vai visitar cada associação de bairro, como é necessário fazer, como ele vai chegar em cada uma das vilas para levar as suas ideias, o seu trabalho, as suas realizações. Né? É impossível, ele não vai poder ir, ele não vai ser recebido, as pessoas estão temerosas, ele não vai nem visitar os seus parentes, né? Porque eles não vão aceitar a visita, porque, claro, que ele poderá estar levando o vírus. Então, essa situação é muito complexa. E o que nós vamos, então, dizer? Ah, não, vamos fazer em novembro, como propõe o presidente da Câmara, o presidente do Senado, vamos transferir por um mês as eleições. E quem disse que daqui mais um mês será suficiente para nós termos uma vacina ou um remédio que nos permita voltar ao convívio social? Nós vamos estar provavelmente ainda no isolamento. Não vai haver condições igual de se fazer as eleições. Então, dizem que transferir para mais adiante, seria fevereiro ou janeiro, final de janeiro, que isto nós estaríamos derrubando a democracia. Eu entendo pessoalmente que não. Nós estaríamos permitindo que a democracia se reforce e não ajudando aqueles que já estão ocupando os cargos a se reelegerem. Aí sim, nós estamos colocando uma barreira no desenvolvimento da democracia, que, aliás, já está bastante abalada. O nosso país está vivendo uma época politicamente muito difícil. Nós não podemos criar nenhum tipo de barreira para que a democracia permaneça, fique cada vez mais forte, que o povo possa ir às urnas consciente de como está votando, em quem está votando, que ele não seja manipulado por situações de risco que hoje existem, né? E que as pessoas se aproveitem disso. Vamos ver um médico. Né? Um médico, ele teria que se desvincular, se ele for um médico do SUS, que são os que mais estão trabalhando. Né? Aliás, meus parabéns a esse pessoal maravilhoso que está ajudando a população, que está orientando, que está cuidando, que está salvando vidas, mas muitos deles têm os seus anseios políticos. Nós temos hoje médicos que são vereadores, médicos que são prefeitos. Essas pessoas largariam agora o seu trabalho, eles são obrigados a largar. 3 meses antes, eles têm que se desincompatibilizar. Como é que eles vão fazer isso? E um secretário municipal, como ele vai largar o seu cargo? Digamos que ele seja o secretário da saúde, e seria ótimo que algum secretário de saúde
fossem também vereadores, porque eles têm a experiência da área da saúde, eles sabem tudo que nos falta, ainda mais agora que nos falta, parece que tudo, né? Então, eles seriam ótimos vereadores para proporem novas leis que melhorem o sistema de saúde, né? Essas pessoas não vão largar o seu trabalho de hoje, tratando dos doentes, né? Eles não vão largar para fazer as eleições, eles vão desistir das eleições. E quantas outras pessoas que desenvolvem inúmeras funções que são obrigatoriamente necessitam a desincompatibilização, essas pessoas não vão largar, né? Porque em todas as áreas nós estamos com dificuldades, seja uma dificuldade de comunicação, seja uma dificuldade de readaptação dos serviços para poder fazer através das mídias. É toda uma situação nova que as pessoas vão ficar com muito medo de largar agora, até porque assumiram um compromisso e não vão poder largar no pior momento que nós já vivemos, pelo menos a nossa geração, tá, já viveu. Eles não poderão simplesmente sair para fazer as suas campanhas políticas, né, e cumprir a Lei 6490, que obriga as pessoas a se compatibilizarem, seja em 6, em 4 ou em 3 meses. E o trabalho dos funcionários da Justiça Eleitoral. Esse trabalho, na época de eleições, é imenso. Os senhores não têm ideia. Eu fui juíza do Tribunal Eleitoral e vi o que é o trabalho desses funcionários que se dedicam quase que noite e dia para examinar os processos de inscrição eleitoral, para solicitar documentação que vem 90% não vem completa. É preciso contatar com os candidatos, pedir a documentação correta, examinar posteriormente se tudo está de acordo com a lei, montar os processos, fazer os registros. Os juízes têm que assinar isso em defeito manualmente, principalmente em eleições municipais. O número de processos é enorme. É todo dia um candidato fazendo uma representação contra o outro, um partido fazendo representação contra o outro. São fatos que vão ocorrendo no dia a dia da campanha. É uma propaganda lançada de forma indevida que chega ao conhecimento do tribunal. É um candidato que está distribuindo benesses para obter votos. Isso é assim, uma quantidade de processos imensa que obriga todos a trabalharem. Tanto que as sessões do pleno, que são realizadas 3 vezes por semana, passam a ser diárias. Tal o número de processos que nos chegam para julgamento. E são coisas que têm que ser julgadas em 24 horas. Não adianta julgar depois da eleição. Muitas das coisas, como, por exemplo, as liminares, elas têm que sair imediatamente, porque a propaganda tem que ser suspensa. Imagina uma propaganda ilegal ficar circulando 48 horas, 72 horas, depois não adianta retirar mais. Então, é minha opinião que para que a gente tenha eleições realmente democráticas, nós temos que transferir essas eleições para o próximo ano. Claro que no início do próximo ano
Nós temos ouvindo o dia inteiro que vários países já estão testando as vacinas e, graças a Deus, com ótimos resultados, né? Mas ainda faltam alguns meses de testes, de outras questões dos laboratórios, construção de laboratórios em número suficiente para dar vazão à demanda. Enfim, as vacinas não virão agora. Talvez outubro, final de outubro, novembro, ou quem sabe dezembro, né? Desculpe. Então, nós não podemos dar início a esta festa democrática, porque eleição é uma festa democrática. É a única maneira que nós temos de demonstrar a nossa satisfação ou a nossa insatisfação com os governos que estão aí. E isso nós não podemos deixar de exercer e não queremos exercer pela metade. Nós queremos exercer esse direito plenamente. Eu tenho certeza que não só os eleitores, mas também os candidatos, eles querem exercer o seu direito a fazerem uma propaganda com tudo que a lei lhes permite. Alguns certamente buscam os meios ilegais também, mas esses, graças a uma eficientíssima justiça eleitoral que hoje nós temos no Brasil, certamente a grande maioria será punido. Mas, voltando à questão, ter ou não ter as eleições, eu diria não ter. E espero que lá em Brasília eles tenham a lucidez de transferir essas eleições por mais 4, 5 meses, porque o que significaria em termos de perda de democracia se essas pessoas que estão nos cargos ficassem mais 2 meses, mais 3 meses? Eles não vão fazer nada de diferente. Em primeiro lugar, quem está em cargo de vereança ou em cargo de prefeito e vice-prefeito está tão preocupado com a situação atual dessa pandemia que está dando muito menos importância às eleições do que deveria. Isso é grave também. Nós precisamos que as pessoas se voltem para as eleições, né? Procurem, tenham tempo de analisar o currículo dos seus eleitores através do TRE, que o TRE tem toda a possibilidade de colocar e coloca, né, o currículo de todos os candidatos. É importantíssimo, importantíssimo que as pessoas saibam em quem estão votando, tá? E nós não podemos fazer isso num momento em que ninguém tem cabeça para isso. Nós, advogados, que estamos mudando totalmente os nossos escritórios para nos adaptarmos a essa nova situação, né? Quanto tempo nós vamos dedicar para analisar em quem votar ou não votar? Não? Se algum candidato for advogado, como é que ele vai, dentro de todas essas mudanças, ainda encontrar uma fórmula mágica de fazer a sua campanha eleitoral? Não vai. Então, eu acho que o perigo para a democracia está em fazer agora, em outubro, as eleições. Este é o grande perigo. E muitas pessoas vão se aproveitar da pandemia para fazer coisas que são ilegais. Por quê? Porque a atenção das pessoas não está nas eleições. A atenção das pessoas está na pandemia, nos perigos que ela traz à nossa saúde, à nossa vida, à vida das nossas famílias.
Se nós não podemos visitar as nossas pessoas queridas, estar com os nossos netos, estar com os nossos filhos, se as famílias não estão podendo se reunir, como é que nós vamos fazer reunião de agremiações, enfim, são tantas as coisas que são necessárias fazer para uma eleição e que nós estamos tolhidos, absolutamente tolhidos. E aquelas pessoas com mais de 60 anos, mais tolhidas ainda. Quer dizer, será ótimo porque nós teremos muito mais candidatos jovens, que podem ir para a rua, podem frequentar determinados locais que já estão lentamente abrindo. Oxalá não abrissem até o final da pandemia, mas sabemos que, infelizmente, é preciso seguir o lado econômico, enfim. Mas os mais jovens poderão, sim, pelo menos ir aos locais, tratar com outras pessoas, buscar congregar um grupo para fazer a campanha. Quem é que vai querer sair para fazer campanha de rua no meio dessa pandemia? Absolutamente ninguém. Nós não vamos ter cabos eleitorais, como a gente chama. Ninguém vai querer ir para a rua para fazer isso. Mas acho que dificilmente até os parentes vão se negar. Não, eu não vou para lugar nenhum, não me pede isso. Eu não vou me expor. E fazer uma visita para conversar com um grupo familiar ou um grupo da sua área de trabalho, impossível. As pessoas não querem se reunir com ninguém. E não devem se reunir com ninguém. E devem continuar com todas as precauções possíveis para que essa epidemia não traga mais vítimas, mais tragédia para toda a sociedade. Então, sim, para transferirmos a data da eleição, temos que modificar o artigo da Constituição. O artigo 29 e o 77 dizem a data. E a data é o 1º domingo de outubro. E depois, então, o último domingo. Mas isso aí é impossível de fazer? Claro que não. Nós fazemos modificações na Constituição para coisas muito mais simples e de menor importância. Se houver a vontade de realmente lutar para que a nossa democracia não fique mais combalida do que já está, nós precisamos transferir, sim, as eleições. Aí sim nós vamos ter eleições normais, com as pessoas já tendo retomado as suas vidas, seja profissional, seja familiar, seja social, e aí estarão com cabeça para pensar em quem votar. Vamos aprender novamente a votar com tranquilidade, mas para isso nós precisamos de tempo, porque agora nós não temos condições de votar. E tem outra, no dia das eleições, como é que nós vamos fazer? Tem locais de eleição, eu mesma voto numa mesa que não tem ninguém, nunca tive problema, sempre chego, se tem 1 ou 2 pessoas, voto, vou embora. Só que na mesa, que fica na sala de frente onde eu voto, tem filas enormes. E essas salas ficam num corredor sem janela. A sala em si tem janela, mas aonde nós fazemos a fila não tem janela nenhuma. Então aquelas pessoas vão ficar ali, se estiver chovendo, elas vão se amontoar mais ainda, porque não tem espaço externo para que elas fiquem. Tem uma escada e depois é a porta da rua.
Como é que essas pessoas vão para lá? Como é que essas pessoas vão ficar lá esperando para votar? Todo mundo mexendo na mesma caneta, apertando nas mesmas teclas, mesmo com álcool gel. Né? Vamos gastar, aliás, uma fortuna para que todas as mesas tenham álcool gel para todos os eleitores, para que nós tenhamos pessoas que cuidem se as pessoas realmente utilizarem, que limpem a urna. Cada vez que cada um votar, vai ter que alguém ir lá passar um pano para limpar. São coisas parecem muito simples, mas na casa da gente, a gente já está com dificuldade. Né? Cuidado, fulano, não toca aí que eu ainda não passei o gel. Ou levanta a dona da casa, o dono da casa de manhã vai passar álcool gel em todas as fechaduras, as tomadas de luz. Isso vai acontecer também no dia das eleições. Nós vamos precisar de um exército de pessoas que vá cuidar da limpeza, que vá cuidar que ninguém sem máscara entre no local de votação. E aí, se a pessoa que está ali cuidando, ela verificar que o eleitor quer votar, mas não tem a máscara, vai ter o TRE vai ofertar as máscaras lá, e se a pessoa disser que não vai pôr a máscara e for dito que ela não vai entrar, então vamos gerar um caso de imprensa, não? Vai ser uma briga, uma polêmica, talvez alguns utilizem até essa situação para se promover algum candidato que chegue sem máscara, pode armar uma situação e dizer que está sendo tolhido no seu direito de votar. Então vão se criar tantas situações perigosas, difíceis, que, olha, eu tenho pena dos colegas que estão no Tribunal Eleitoral de todo o país, não só os julgadores, como todos os funcionários, aquelas pessoas que são chamadas para colaborar nas eleições. Como é que o mesário vai ficar ali o dia inteiro respirando o ar de todo mundo que está entrando e saindo? Tem lugares insalubres. A gente sabe que as nossas mesas eleitorais nem sempre estão em lugares adequados, né? Para um bom arejamento, para que os mesários não fiquem ali presos a esse ambiente que hoje não é recomendado. Então, eu vou encerrar deixando aqui para os meus colegas os votos de muita saúde, muita paz, muita harmonia, e que nós possamos votar realmente convictos daquilo que nós estamos fazendo, porque é o momento que mais nós podemos contribuir para a sociedade, para o nosso país. Nós precisamos, sim, aprender a votar e votar com tranquilidade. Uma boa noite a todos e volto a desejar à doutora Sulamita, a toda a direção do Instituto dos Advogados, que a gente tenha muito sucesso nessa nova etapa de dinamização dos nossos trabalhos. Um abraço.